No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a repercussão ocular do diabetes na gestação. Então, a gente vai falar, em outras palavras, de retinopatia diabética, que é a principal forma de acometimento ocular causado pelo diabetes. E antes da gente entrar especificamente no caso de pacientes gestantes, a gente precisa entender o seguinte: todo paciente diabético está sujeito a desenvolver a retinopatia diabética, que nada mais é do que a repercussão na retina da doença sistêmica, né, que é o diabetes. Então, a gente vai falar aqui principalmente das pacientes que já têm diabetes antes da gestação, né? Aquela paciente que desenvolve diabetes gestacional, que é uma diabetes especificamente do período da gravidez, ela não está tão sujeita, ela não tem chances tão relevantes de desenvolver complicações oculares. A gente vai falar principalmente daquela paciente que já tinha, antes da gestação, um estado de diabetes. E dentre esse grupo, né, de pacientes diabéticas, aquelas com diabetes tipo 1 estão mais suscetíveis a desenvolver a repercussão ocular do que as demais. E um outro aspecto importante é que a gente não vai ter o mesmo arsenal terapêutico, né? A gente não vai ter as mesmas ferramentas para tratar a retinopatia diabética na paciente que está grávida do que a gente teria num paciente que não está nesse estado gestacional, né? O fato daquela paciente estar ali gerando uma nova vida faz com que a gente tenha muito mais cuidado em abordar essa repercussão ocular. E como que é feito o rastreio de retinopatia diabética em pacientes gestantes, né? Por que rastreio? Porque não é simplesmente pelo fato da paciente ser diabética e estar grávida que ela vai ter retinopatia diabética, né? Então a gente precisa identificar quais vão ser aquelas que vão desenvolver essa complicação. E como que é feito esse rastreio? Então, idealmente, a gente deve fazer um exame oftalmológico pré-concepcional. Então, antes que essa paciente engravide, a gente deveria já conhecer a retina dela e ter isso documentado como ponto de partida. Caso isso não seja possível, a gente deve buscar fazer um exame precocemente, já no primeiro trimestre da gestação. E o acompanhamento vai ser feito a cada trimestre da gestação. Então, pelo menos 3 exames oftalmológicos naquela paciente que já era diabética e que engravidou, a gente precisa fazer para acompanhar, identificar precocemente e acompanhar o progresso dessa retinopatia diabética, caso ela venha a se instalar. Agora, a boa notícia é que a retinopatia que progride ao longo da gestação, ela tende a regredir quando essa gestação se conclui, ou seja, após o parto, né? Então, a gente tende a ter melhoras importantes aí do ponto de vista ocular depois que o bebezinho nasce, depois que a gente tem a resolução do parto. Importante a gente frisar que pacientes com diabetes gestacional, que são aquelas pacientes que desenvolvem diabetes durante a gestação e que é uma diabetes que vai se resolver com o término da gestação, elas não precisam necessariamente de um rastreio para retinopatia diabética, porque elas têm uma chance muito baixa de desenvolver complicações oculares. E quais vão ser aí as opções de tratamento que a gente vai ter para essas pacientes durante a gestação? Bom, a gente pode optar, dependendo do caso, por fazer apenas um tratamento expectante, ou seja, acompanhar essa paciente só com controle da glicemia e medicações, caso isso tenha sido indicado, né, sem necessariamente fazer nenhuma intervenção ocular. A gente também pode optar, pode ser necessário o uso de laser, né? E aí existem 2 tipos principais, né? A fotocoagulação a laser, que é feita na periferia da retina, e o laser focal, que vai tratar pontos aí específicos de edema, de inchaço que se forma na retina por conta das complicações do diabetes, da retinopatia diabética. A gente também pode
partir para o uso de corticoides intraoculares. Então, aplicações dentro do olho de corticoides podem ser indicados, né? A gente tem corticoides de liberação prolongada e a gente tem a triancinolona, né? Que ambas as formas podem ser usadas. Agora, o que a gente vai tratar com muito mais cuidado e que seria a nossa principal linha de tratamento em pacientes não gestantes é o uso de anti-VEGF. O anti-VEGF é uma droga que é aplicada dentro do nosso olho para reduzir o fator de proliferação vascular, que é o principal aí, agente mediador das complicações da retinopatia diabética. Nas pacientes gestantes, a gente vai tomar muito cuidado, porque os vasos, a angiogênese, né, que é a formação dos vasos no bebezinho, estão aí em pleno desenvolvimento, né? Então, a gente vai evitar essa forma de tratamento em pacientes que estão grávidas, justamente para evitar trazer sequelas para esse bebê que está em formação. Então, se for realmente necessário, a gente vai tentar jogar lá para o finalzinho do terceiro trimestre, quando o bebê já está com a sua formação já mais evoluída, né? Para minimizar os efeitos, as consequências que possam vir a surgir nesse feto, nesse bebê, né? Então, pessoal, é muito importante pacientes diabéticas terem um cuidado com todas as repercussões, né, que o diabetes pode causar, um cuidado redobrado ao longo da gestação. Lembrar que existem fatores de risco para essa progressão da retinopatia ao longo da gestação, né? Esses fatores de risco vão envolver o status pré-concepcional, como que era antes dessa paciente ficar grávida, como que era a retina dela, qual que está sendo o controle glicêmico dela ao longo da gestação, se essa paciente tem ou não outras doenças que trazem repercussões vasculares, por exemplo, hipertensão, que também vai contribuir para um dano vascular na retina, né? A aderência dela ao tratamento. Então, tudo isso contribui para o desenvolvimento da retinopatia diabética e a progressão dessa condição, né? Eu espero ter esclarecido um pouco mais aí a respeito dessa condição, né? Me deixa aqui nos comentários as dúvidas que eventualmente vierem e até o próximo vídeo.